Olá, boa noite a todos vocês. Tudo bem? Muita axé, muita luz a todos vocês que nos acompanham aqui pela página Pomba Gira Rainha das Almas aqui dentro do Facebook. Sejam bem-vindos para mais uma live, uma transmissão ao vivo no oferecimento do nosso projeto Umbanda Desvendada. Eu sou o Mago Umbandista, Paulo de Exu das Porteiras. Sejam realmente todos muito bem-vindos aqui e vamos aprender um pouco mais sobre o que a nossa amada religião de Umbanda tem a nos ensinar, tá bom? Boa noite já para Claudiana Pereira. Vamos compartilhando esse vídeo, vamos dando nosso like, porque hoje o tema é muito legal, o tema é muito interessante e eu resolvi vir trazer para vocês. Hoje vamos falar como identificar um bom terreiro. Será que existem boas características que possam informar para você, esclarecer para você se realmente um terreiro legal de se estar? Boa noite, Bianca Alves. Eu não sei porquê, mas a minha transmissão não está mostrando o número de pessoas aqui comigo ao vivo. Vamos ver se eu consigo configurar. Você verá os espectadores aqui quando eles entrarem no seu vídeo. Eu acho que o Facebook ele fez alguma alteração. Boa noite a todos vocês. Opa. Tá. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre esse assunto muito interessante que foi muito pedido, né? Afinal, será que um bom terreiro de Umbanda é simplesmente aquele que faz caridade? De repente ele aceita qualquer pessoa ali dentro, você pode tomar um passe, você pode fazer um transporte, você vai ter ajuda para fazer sua oferenda, você vai ter a oportunidade de falar com o Exu, com o Preto Velho. Será que é simplesmente essa forma que já diz que o terreiro é bom, simplesmente nesse aspecto? Bianca, te adoro. Obrigado, Bianca. Muito obrigado, lisonjeado, E fica aqui com a gente até o final, que hoje a gente vai ter esse assunto muito interessante. Você que foi chegando aqui no nosso vídeo, aqui na nossa live, transmissão ao vivo, deixa lá o coraçãozinho passando, faz aí coloca aí o coraçãozinho, que eu adoro ver os coraçãozinhos passando. Compartilha esse vídeo, manda no WhatsApp, manda lá no pessoal dos grupos do Facebook, compartilha, ajuda a divulgar, para que a nossa mensagem, as nossas ideias cheguem ao maior número possível de pessoas, tá? Lembrando aqui que a nossa conexão, como é ao vivo, às vezes ela pode oscilar. Então, às vezes você vai me ver perfeitamente, como agora você deve estar me vendo perfeitamente. Porém, outras vezes você vai me ver com uma imagem embaçada. Isso acontece por conta da oscilação da transmissão. E rapidinho volta, tá bom? Vamos ver aqui, deixa eu ver. Ana Preve, de boa noite. Estou até com código aqui, gente, ó. Fiz questão de escrever antes da gente entrar na nossa transmissão. Por quê? Porque são muitos aspectos, muitas características de terreiros bons ou ruins que a gente precisa falar essa noite, para te orientar. E pessoal, falando aqui um pouquinho, hoje quase que a gente não consegue fazer essa live. Guilherme Tomás, boa noite, que prazer ter você aqui com a gente, Guilherme. Hoje eu quase que não consigo vir para essa live, porque desde sexta-feira eu peguei uma virose muito forte, Então a minha garganta ainda estava ruim, passei por febre, passei por dor no corpo. Ontem eu estava terrível, Hoje eu fiquei pensando, será que eu vou para aquela live? Será que eu vou conseguir falar? Porque minha garganta amanheceu muito inflamada e eu não sabia, talvez eu teria que remarcar essa live para outro dia, Mas graças aos orixás, a minha garganta deu uma melhorada. Não está 100% ainda, mas eu consegui tomar alguns medicamentos e consegui melhorar um pouquinho esse aspecto. Mas hoje eu não consegui acender nenhum cigarrinho, não consegui acender nenhum incenso. Eu cheguei a acender um incenso aqui antes da gente começar, mas acabei tendo que apagar
porque a fumaça já estava irritando a minha garganta e talvez eu não conseguiria falar com vocês até o final, né? Então, ainda bem que a gente conseguiu, né? Eu lembro que eu tinha falado assim, mesmo que eu estando passando mal, a gente vai ter live aqui todos os domingos, né? Às 20 horas. Lembrando a todos vocês que hoje o nosso tema é como identificar um bom terreiro, tá bom? Ó, 4 pessoas online, muito legal. Muito show. A gente falou na semana passada como saber se o seu problema é espiritual, né? E vocês sabem, pessoal, que eu não prego religião para vocês. Eu não vou falar para vocês procurar uma religião, porque o que eu tenho aprendido através dos meus estudos espirituais é que o seu poder, a tua luz, o teu melhor está dentro de você mesmo, né? Você não é necessário que você procure um templo, não é necessário que você precise de um sacerdote, não é necessário que você seja adepto a alguma religião para você descobrir isso. Porque se você sai um pouquinho dos estudos somente da Umbanda, então você começa a estudar outros tipos de filosofias. Por exemplo, eu já estudei bastante as filosofias orientais, como por exemplo o taoísmo, o budismo. As religiões orientais, estão anos-luz à nossa frente. As religiões orientais, elas te ensinam que não existe uma figura divina lá em cima, não existe um aspecto de você ter que buscar uma religião, buscar religiosidade para você se iluminar. Essas religiões, elas ensinam o que é de fato verdade, que as suas verdades estão dentro de você mesmo. Então todos sabem que eu não concordo com isso, com essa questão de você ter que ter uma religião, né? Porque a religião foi uma coisa criada pelo homem, então eu não acho que você só vai se iluminar, você só vai se transcender ou só vai se evoluir espiritualmente através da religião. A religião pode ser sim uma porta de entrada, porém ela não é exatamente o caminho. E você sabe que hoje em dia grande parte das religiões ela mais pode atrasar o seu progresso do que te ajudar, né? Então, por isso que eu não consigo concordar 100% com isso. Então, eu não vou falar para você precisa procurar um terreiro, você precisa de um sacerdote, você precisa fazer alguns rituais. Não. Porque desde quando a gente começou aqui nessas transmissões, desde a primeira semana de Magia Umbandista, que está todo gratuito aqui na nossa página, todo disponível aqui na nossa página, vocês viram que eu sempre bato nessa tecla, que você pode ser sim seu próprio sacerdote, que você não precisa do seu templo, você um cantinho ali da sua casa, você já consegue, né, invocar as divindades e conquistar o teu melhor. Porém, nem todas as pessoas, isso aqui é bem claro, nem todas as pessoas estão preparadas para isso, né? Às vezes por falta de um local, às vezes por ela não conhecer absolutamente nada de Umbanda, às vezes porque ela tem medo, às vezes porque eu não vou fazer isso aqui, que a minha família vai achar estranho, vai achar ruim, eu prefiro ir para um terreiro, ou então eu prefiro estar na comunhão, eu prefiro estar ali todas as semanas participando de uma corrente mediúnica, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Quando você estiver preparado e você não se sentir mais tão à vontade frequentando dentro de um terreiro, então você pode sim partir para o lado mais solitário, né? Que seria a tua própria invocação, conquistar o teu próprio poder através da tua própria magia, tá? E Bianca, eu sempre vou em casa e nunca acho um lugar legal. Inclusive, pessoal, hoje a gente vai falar sobre como identificar um bom terreiro. Eu quero que vocês contem a história de vocês. Se vocês estão dentro ou não estão dentro de um terreiro hoje. E se já passaram por alguma situação que vocês acharam estranhas. Né? Se você não sabia se aquilo era certo, se era errado, deixe um relato aqui nos comentários. Porque eu vou estar lendo e eu vou estar
tentando esclarecer um pouco, tá bom? Deixa eu, inclusive, digitar uma mensagem aqui. Para quem for chegando, deixe seu relato sobre situações estranhas nos terreiros que você tenha passado. Pronto. Aí eu coloquei aqui, tá aqui nos comentários. Deixa eu ver como é que eu fixo. Só um momentinho, gente. Tô aprendendo a mexer nisso aqui agora. Não sei se tem como fixar. Enfim, né? Essa semana, pessoal, depois que eu dei aquela palestra sobre como identificar se o seu problema é espiritual, eu já estou começando a receber as primeiras críticas, né? Porque a gente está alcançando mais público. A live da semana passada alcançou 13 mil pessoas, foram quase 200 comentários, vários compartilhamentos. E assim, já está começando a despertar, digamos assim, a fúria de algumas pessoas. Por quê? Porque, exatamente, a religião, ela quer que ela precisa de você. A religião, ela precisa que você esteja lá dentro, ela precisa que você esteja seguindo as doutrinas, ela precisa que você esteja enchendo o banco. A religião, ela precisa de você, mais do que você precisa da religião. Então, algumas pessoas já começaram a se incomodar com o fato de eu dizer que você não precisa. Estou dizendo tudo que é o contrário dela, do que elas estão falando. Estou dizendo que o poder está dentro de você. Eu estou dizendo que os seus orixás, os seus guias estão com você, independentemente de você estar numa casa de umbanda ou não. Independentemente se você sabe fazer uma invocação ou não. Então, pessoal, eu estou mostrando para você que você pode ser seu próprio sacerdote, que você pode ser independente, que você pode buscar a tua própria espiritualidade. Eu estou mostrando para você que você pode alcançar aquilo independentemente se alguém te ensina ou não. Dependendo sempre da sua força de vontade, dependendo sempre do seu merecimento. Então isso já começou a despertar algum tipo de fúria, né? Algumas pessoas, principalmente sacerdotes, começaram a se incomodar. Por quê? Eu já recebi algumas mensagens dessa semana dizendo que eu tenho que me preparar mais para dar alguma palestra para falar que ninguém precisa ir em terreiro, porque terreiro é essencial, é necessário, a pessoa precisa ir. Gente, por favor, quem está me acompanhando desde o começo sabe que isso não é verdade. Sabe que a tua espiritualidade, a tua luz, ela vem de dentro. Então você não precisa coisíssima nenhuma de um terreiro. Você não precisa delegar sua mediunidade a um sacerdote, a terceiros. Não precisa. Você tem que conhecer a tua própria força, a tua própria luz. Então, isso já começou a despertar algum tipo de incômodo nessas pessoas, né? E com certeza eu vou receber muito mais críticas quando a gente começar a alcançar muito mais gente, quando a gente começar a ter lives aí com 100, 200 pessoas por noite, né? E já estou preparado para isso, porque eu estou indo no contramão de tudo que a religião ensina até hoje. Porque a religião ela precisa de você, como eu já te falei. A religião ela precisa que você esteja lá dentro, ela precisa de movimento, ela precisa de quantidade. Hoje os terreiros ele precisa de gente. Porque se um terreiro tem muito médium, aí é um terreiro legal. Se tem quase ninguém vai, não tem consulente, aí já não presta, né? As pessoas elas costumam olhar pela quantidade e não pela qualidade. Então assim, estou preparado. Se você acha que você precisa de um terreiro, você precisa de um sacerdote, que você não pode firmar nada dentro de casa, que você não pode estudar por conta própria, tem que ter alguém para te ensinar, tem que ter um mestre, tem que ter alguém ali para te preparar, tudo bem. Vai nessa fé aí e prepare-se, fique só atento que você pode ser enganado.
porque você está delegando a sua mediunidade a terceiros. Você está colocando a sua espiritualidade na mão de outras pessoas. Você nasceu com a tua própria mediunidade, você nasceu com a tua própria luz. Você pode trabalhar ela. Você não precisa de religião. Religião não foi uma invenção dessa forma, não foi inventada para que você dependa dela. Foi inventada para que você precise, para você conhecer o seu caminho. Igual, a religião de Umbanda, ela me serviu para me mostrar o caminho. Se eu não tivesse conhecido a religião, hoje eu não estaria cuidando da minha própria espiritualidade. Não teria explanado um pouquinho mais os mistérios da magia de Umbanda, né? Então só fiquem atentos a isso. Pode deixar nos seus relatos, pessoal, que eu vou ler, tá? Daqui a pouco eu vou começar a ler. E primeiro a gente vai falar sobre... Vamos começar a nossa palestra de verdade, tá bom? Que vocês acompanhem a gente até o final e vamos começar. Como identificar um bom terreiro? Bom terreiro, você já sabe que ele vai ter que ter caridade, ele vai ter que ter oração, vai ter que ter grupo de estudo, vai ter que ter união, né? Então existem vários aspectos assim bons para que você consiga identificar um bom terreiro. Porém, hoje a maioria das casas, não vou dizer maioria, eu não acho que ainda chegou nesse patamar, apesar da gente estar perto. Então, hoje existem casas que misturam algumas verdades com algumas mentiras e dificulta a interpretação se aquilo é certo ou não é. Então, eu preferi listar a nossa palestra de hoje nos aspectos negativos. Eu vou mostrar para vocês quais são os aspectos negativos, um por um, e vou explicar cada um deles para você identificar se aquele terreiro é bom ou não é. Se você deve entrar, se você deve continuar frequentando, se você deve continuar utilizando daqueles dogmas que eles ensinam ali para se aprimorar. A Cleusa Ribeiro, estou estudando sobre a Umbanda. Legal. Sempre estude por conta própria, tá? Isso aqui que a gente está fazendo aqui, eu estou te ajudando, estou te dando esse caminho para você buscar seus estudos. Eu até hoje eu estudo. Para você ter uma ideia, eu tenho 14 anos de Umbanda. Eu tenho 14 anos e eu estou fazendo um curso sobre Umbanda para iniciantes. Umbanda para iniciantes, o básico do básico. Eu nunca vou deixar de estudar. Então, nunca delegue seus conhecimentos a terceiros. A obrigação é sua. Então, a gente vai falar sobre os aspectos negativos. Tá? Quando você chega num terreiro, você pode observar muitas coisas ali que vai falar, ó, não é aqui, cai fora daqui, aqui não é bom, aqui não é legal, você vai se dar mal aqui dentro, cai fora. Tá? E muitas vezes você consegue conhecer tudo isso na primeira semana. Muitos dos aspectos negativos que eu vou colocar aqui foi vivência própria, tá bom? Então assim, eu sei do que eu vou estar falando, não inventei, eu não peguei de outra pessoa, são vivências próprias, são minha própria experiência, tá bom? E você vai conseguir identificar através desses aspectos negativos. Olha só, Bianca, vamos lá. Você chegou num terreiro, você ouviu falar que tem terreiro na rua tal, no bairro tal, na cidade tal, você resolveu visitar. Você está em busca, igual a Bianca está, e outras pessoas estão, de um bom terreiro, você quer se desenvolver, você quer conhecer, você não está preparado para tomar conta da sua espiritualidade sozinho, você gosta da Umbanda, porém você se decepcionou, ou você quer conhecer mais profundamente, tendo a sua primeira experiência na Umbanda, você resolve conhecer um terreiro. Chegando lá, o que vai acontecer? Olha o primeiro aspecto negativo. Você já vai ver um cartaz na parede. Amarração para o amor, pacto de riqueza, trabalhos em geral. Gente, primeiro aspecto negativo é esse. Você entrou no terreiro, você leu em algum lugar, ou alguém te falou que o local oferece trabalhos de amarração, pactos de riqueza e outros trabalhos do tipo, cai fora. Cai fora porque normalmente são terreiros que não cultuam de verdade a Umbanda. São terreiros que cultuam o lado obscuro da religião,
né? Na verdade, nem vou falar da religião, da espiritualidade, né? A banda podre disso tudo, que cultua maus espíritos, espíritos de baixa vibração, e ali com certeza vai acontecer coisas bem piores. Banda de verdade não oferece trabalho de amarração, não oferece pacto de riqueza, nenhum trabalho para destruir, para matar, nada disso. Você ficou sabendo que o local que você está frequentando, ou que você está conhecendo, oferece trabalho de tais tipo, cai fora. Cai fora, que ali é um buraco imundo. Buraco imundo foi o nome que eu criei para se referir a esse tipo de terreiro. Então, oferece esse tipo de ritual, vaza, tá? Vaza. Segundo aspecto, são vários aspectos. Olha só a listinha que eu tenho aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Deixa eu esperar, a imagem está embaçada. Espera aí. Agora em volta. Pronto, ó. Tá vendo? Só aspecto negativo isso aqui. Segundo aspecto que você vai notar, quando o terreiro não é bom, lado negativo, tá? Se cobra para falar com uma entidade. Você chegou no terreiro, você quer falar com o Exu, você quer falar com uma pombogira, aí o Cambone, ou a mãe pequena, qualquer dirigente que estiver lá, vai te cobrar, vai falar, olha, para você falar com aquela entidade, você paga. Não presta também. Não presta, não é Umbanda. Porque a partir do momento que aquela pessoa, aquele médium, está te cobrando para você falar com a entidade dele, uma entidade que foi lhe dado de graça, ele não teve que pagar para ter aquela entidade. A mediunidade que ele tem, se é que é médium, foi uma mediunidade que foi dada de forma gratuita pelo plano espiritual. Agora ele vai te cobrar para você falar com as entidades dele, aspecto super negativo. Aí eu já sairia fora, tá? Aí eu já daria meus passinhos para trás e ia embora sem olhar para trás, porque isso não existe. Não se cobra para você falar com uma entidade incorporada. Isso não existe. E eu já vivenciei isso dentro de um terreiro, tá? Na época, o pai de santo, que eu nunca achei que ele incorporasse de verdade, para mim nem médium é, eu não sei quem colocou ele como pai de santo. Ele passou a cobrar, foi no momento, no período que eu estava dentro desse terreiro fazendo parte da corrente mediúnica, ele passou a cobrar das pessoas R$ 10 na época, para que os consulentes falassem com ele. Falassem com a entidade dele, denominada Exu Tiriri. E assim eu achava muito estranho, porém como eu estava aprendendo a Umbanda ainda, eu não questionava muito. Mas assim, todo o trabalho da minha esquerda normalmente era nas segundas-feiras, na última segunda-feira do mês. E faziam filas para falar com a entidade daquele pai de santo, aquele sacerdote. Porque as pessoas elas tendem a julgar pelo fato do pai de santo ser o maior daquele terreiro, né? O maioral do terreiro, então a entidade dele deve valer mais. E os outros ali não valem quase nada, né? Mais médio novato como eu era. Então eu acho que ele viu aí uma forma de lucrar, uma forma de ganhar dinheiro. Ele passou a cobrar R$ 10 por pessoa para falar com a entidade dele. De acordo com ele, eu até lembro desse dia, de acordo com ele, chegou numa reunião entre os médios e falou: a partir do próximo trabalho, o Exu Tiriri me disse que eu vou ter que cobrar para que as pessoas falem com ele. Não existe, gente, não existe. E se um Exu realmente falou isso, não é Exu coisa nenhuma, ele é Quiumba, é Exu sem luz, é espírito pagão. Então, cai fora. Se você vai no local, se você está num terreiro onde... Deixa eu ver se está no microfone. Está escondendo aqui. Onde se cobra para você falar com entidade, outro aspecto negativo. Tá bom? Muito legal. Vamos continuar compartilhando, pessoal. Estou gostando muito. Hoje o nosso tema está muito interessante. E você vai aprender hoje como identificar se o seu terreiro, se o terreiro que você frequenta, ou que você ainda vai conhecer, é bom ou não é, tá? Terceiro aspecto, as entidades são doutrinadas
para pedir, tá? Isso é um pouquinho relativo, mas ainda não deixa de ser polêmico. Por quê? Porque às vezes você pode observar o seguinte: algumas entidades elas já são doutrinadas pelo sacerdote, pelos dirigentes ali a pedir. Então ela vai te pedir materiais em demasia, ela vai te pedir coisas que não seriam necessárias para o seu caso, tá? Meio que te obrigando. Ou então ela vai te orientar a você passar pelo sacerdote e fazer um trabalho espiritual com o sacerdote. Por exemplo, você chega lá com um problema amoroso e aí você conversa com aquela entidade, a entidade fala, ó, você vai ter que passar pelo sacerdote, o sacerdote vai fazer um trabalho para você melhorar. Né? Às vezes isso daí já é um jogo que o próprio terreiro monta para que você seja induzido a pagar por um trabalho espiritual com o sacerdote, com o pai de santo. Então fique bem atento a isso. Agora, uma entidade, você falar com a entidade, ela te pedir uma velhinha, ela te pedir um charuto, ela te pedir um marafo, não tem problema nenhum. Porque a casa ela precisa ser abastecida. Ela precisa de mantimento, ela precisa ali das velas, ela precisa do marafo, do charuto, ela precisa de fósforo, ela precisa de tudo isso para que o trabalho funcione. Agora, você vê uma entidade te orientando a passar pelo sacerdote para fazer um trabalho, já é um pouco duvidoso. Então, você tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, um pouquinho de discernimento nessa hora, para você saber, será que isso aqui é necessário ou não? Eu lembro que eu visitei um terreiro e eu fui conversar com uma pombogira. Se eu não me engano, a pombogira é chamada Maria Mulambo, não sei das quantas. E ela falou, o que eu posso te ajudar, meu filho? Aí eu falei, olha, muito axé, eu só quero a proteção de vós, eu não quero pedir nada. Ah, você só quer minha proteção? Eu falei assim, eu só quero a sua proteção, vós. Aí sabe o que ela falou pra mim? Então tá, então você vai me trazer meio metro de fita vermelha, você vai me trazer uma vela de 7 dias, você vai me trazer uma vela de 7 horas, você vai me trazer uma champanhe, você vai me trazer não sei o que lá, você vai me trazer não sei o que lá, você vai me trazer um cigarro da marca Hollywood. E eu só pedi a proteção. Eu falei, pô, será que eu pedi uma proteção? Ela entendeu uma amarração. Porque, peraí, ela até falou a marca do cigarro pra mim. Outro cigarro não serve, ela só fuma se for Hollywood. Gente, você acha que tem entidade de verdade aí? Uma entidade que pede um artigo, um mantimento de marca. Será que isso é verdade, gente? Então, fique muito atento nesses pequenos sinais. Você já vê que o terreiro ali é furada. É coisa assim para você cair fora mesmo. Por exemplo, a entidade só vai pedir um whisky, ou só vai pedir uma champanhe, não sei o que lá. Gente, é claro que a gente tem que dar o melhor para as entidades, né? Pô, mas a entidade vai lá e fala só serve cigarro Hollywood. E ela vai lá e pede coisas assim desnecessárias, é porque também é um jogo do próprio terreiro para que seja, para que esses artigos cheguem até lá, sabe? Mesmo que você não peça nada. Então, gente, por caridade você pode levar sua vela, você pode levar os marafos, você pode fazer suas doações, mas uma entidade que já é doutrinada para te pedir tanta coisa dessa forma, né? Boa noite, Thalita Henrique. Vamos compartilhar esse vídeo, só um momento, gente. Tá. Muito legal a live de hoje, tá? A gente tá só começando, sejam bem-vindos. Vamos lá. Vamos começar a ler aqui as perguntas, porque senão eu vou deixar muito para trás. Bianca, ela relatou, né? Lá atrás, sempre vejo coisas erradas. Me responda. Fui tomar um passe com um baiano. Ele me perguntou o que eu estava fazendo lá. Achei super estranho quando voltei para assistência. O médico voltou e foi no banheiro. Eu acho que não entendi. Você foi fazer um passe com um baiano, né, Bianca? E ele te perguntou o que você estava fazendo lá. Você achou super estranho. Quando voltei para assistência, o médium voltou e foi no banheiro. Eu não consegui ainda identificar o. Manda a pergunta de novo, Bianca, que eu não consegui entender muito bem. Porque se simplesmente
Você voltou para assistência, o baiano subiu, não tem problema nenhum, não tem nada de estranho o médico ter ido no banheiro, né? Ana Previd, já visitei muitos, mas depois que saí do centro, que eu ia devido à mudança de cidade, não achei, então resolvi estudar. Montei meu altar e faço tudo em casa. Tenho 15 anos de terreiro com seus auxílios. Estão me ajudando. Isso aí, Ana. É isso que me motiva a continuar dando esse tipo de palestra, esse tipo de informação. Mostrar que você não precisa estar dentro de um terreiro, você não precisa estar nas mãos de um sacerdote. Se você quiser, não tem problema nenhum, desde que seja um local bom, desde que seja um local de luz, um local de caridade mesmo. Mas se você não tiver, não se desespere. A Umbanda, ela é mais espiritual que religiosa. Bianca já foi até pro ronco, porque Pai de Santo falou que ia morrer, tô viva. Olha, Pai de Santo falando que você vai morrer. Aí você já sabe, Pai de Santo que ameaça filho de santo, ameaça consulentes, cai fora também. Hoje em dia não se acha casa boa. Trabalhei mais de 2 anos na Umbanda. Quando meu pai de santo morreu, minha vida hoje em dia tá uma merda. Bianca, né? Calma aí, se a gente vai resolver isso. Então, vamos continuar aqui. Outro aspecto negativo. Entidades, esse que a gente já falou, é um ambiente muito macabro. Você chega no terreiro, você observa que é um ambiente muito macabro. Tem muito animal sacrificado, exposto. Você chega lá, é um monte de galinha ali morta. É bode, é porco, sabe? Isso não é necessário, essa exposição. Às vezes na Umbanda, quando a Umbanda ela puxa um pouquinho da Quimbanda e do Candomblé, existe sim o sacrifício de animais, apesar da Umbanda, que eu cultuo não sacrificar animais, mas ainda existe terreiros que faz esse tipo de doutrina, esse tipo de ritual, mas não é necessário deixar o ambiente tão obscuro, né? Deixar, você entra ali, eu já entrei em terreiros ali que era uma montanha de vela derretida, era bode preto, era sapo amarrado pelas pernas, era um monte de galinha morta. Não é necessário isso. Era a imagem de Beuzebu na parede, né? Então, assim, isso não é Umbanda. Se você estiver procurando Quimbanda, beleza, você está no lugar certo. Local de magia negra mesmo, beleza. Mas isso não é Umbanda, sabe? Eu acho muito desnecessário esse tipo de exposição. Boa noite, Hora da Marta. Outra questão. Você chega nesse terreiro, você percebe que se canta pontos de inferno, né? Eu lembro assim que eu fui num terreiro que eles cantavam: Aê, Satanás do inferno. Isso na Umbanda não pode. Se reverencia Lúcifer, o que é uma tremenda ignorância, porque Lúcifer não é o que falam e diabo não existe. E considera isso demônio. A gente luta, a gente, como eu disse, de alma, a gente luta para desmistificar e tirar essa associação entre Exu e demônio. Aí você vai lá num terreiro desse e você vê um lazarento dizendo que aquilo é um demônio, que Exu mata, que Exu destrói, cantando ponto de inferno, cantando ponto, reverenciando Lúcifer, reverenciando capeta. Gente, esse é o maior absurdo que existe, tá? E por conta dessas pessoas aí, que nossa religião é tão mal falada. Então presta muita atenção nisso, tá? Porque Exu não é nada disso. E se aquele terreiro que você tá indo, ele diz para você que é demônio, que Exu faz o mal, que faz o bem é a linha branca, então você tem que observar bem, porque aquilo não é Umbanda e aquilo pode te fazer mal espiritualmente. Boa noite, Solange Medeiros. Boa noite, Janaína Santos. Então, Exus que afirmam matar, destruir, fazer o mal, cortam pessoas, tocam fogo nas pessoas, cospe, usa animais, mexe com caco de vidro, com outros tipos de objetos cortantes, bebe exageradamente. Gente, é um terreiro sem doutrina nenhuma. Ali desce qualquer tipo de espírito, faz o que quiser e você não está sabendo o que é aquilo.
Então, pessoal, fique muito atento a essas questões, porque se o médium ele é permitido descer qualquer coisa ali e aquela entidade vem e começa a cortar as pessoas, começa a tocar fogo em todo mundo, começa a quebrar garrafa dentro do terreiro, a pisar em cima de caco de vidro, a mexer com animais venenosos. Por exemplo, já vi que história de entidade que vai lá, pega uma galinha viva e corta o pescoço dela e bebe o sangue do pescoço, gente. Completamente desnecessário, coisa assim que é de espírito imundo mesmo, não tem nada a ver com Exu isso aqui. Já vi entidades que quebra garrafa no chão e sai pisando em cima. Entidades que mordem o pé das pessoas. Gente, isso daí é espírito imundo, é quiumba. Se você ficar frequentando o local onde esses quiumbas são servidos, a sua vida só vai para trás. Você vai ver como a sua vida vai regredir se você frequentar esse tipo de lugar. Então você começou a ver entidades desse tipo, cai fora mesmo, tá? Não frequente o lugar disso, porque isso é um buraco imundo de espíritos obsessores. Daí não tem nada de Exu, não tem nada de Pombogira. Por exemplo, eu já vi muito da questão do Exu Cobra. Aí o Exu Cobra tal, tá, ele é o Exu Cobra porque é uma simbologia. Agora você vê o Exu Cobra, ele desce no médio, o médio sai se arrastando pelo chão, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Exu Cobra se arrastando pelo chão, né? Sem comentários. Então, fica bem atento a esses aspectos. Se Exu fica lá falando, eu mato, se eu quiser mato, se eu quiser eu destruo, eu separo, eu amarro, se eu quiser eu faço, eu tiro na hora que vai benzer a pessoa, na hora que vai fazer uma limpeza, joga fogo na pessoa, então corta a pessoa, faz sair sangue, fica cuspindo. Já vi coisas absurdas de entidade cuspir na cara de consulente, dizendo que está limpando a pessoa, sabe? Bebe exageradamente, não tem, todo Exu ele bebe, todo Exu ele usa do seu marafo. Mas assim, já tem um litrão ali de cachaça do lado e que ele não para de dar gole. Eu já conversei com o Exu que falavam lá, bebia. Falavam lá, bebia. Serve mais, serve mais. Não é Exu. Às vezes não tem nem incorporação aí. Às vezes é o médium que está com a mediunidade desequilibrada, é um alcoólatra, e ele quer suprir a necessidade do álcool fingindo que está incorporado. Então ele vai pedir sempre mais álcool. E um terreiro que permite tudo isso que eu falei até agora, gente, não é terreiro de verdade. É buraco imundo. Então o que você está fazendo aí? Pombagiras promíscuas agindo como prostitutas, tá? Pombagiras assim que as pombagiras são sensuais, sim. As pombagiras elas têm esse aspecto. Porém, a questão do exagero aí que é o problema, sabe? Porque é muita promiscuidade, a Umbanda ela não compactua com isso. E uma pombagira de verdade, ela zela o seu nome, ela zela pelo caráter da própria médium. Então, ela não vai se expor desse jeito, ela não vai ficar dando em cima de homens, ela vai ficar falando besteira, falando pornografia ali no meio do terreiro, dentro de um trabalho espiritual. Então, cabe a você diferenciar o que é uma pombagira de verdade e o que não é. Porque essa que eu falei agora não é, tá? Médiuns homossexuais que usam das entidades pombagiras para se explanarem. Gente, a Umbanda, assim como o Candomblé, é uma religião que ela abraça todo mundo, tá? Porém, o que a gente percebe em algumas casas, sem doutrina nenhuma, sem conhecimento às vezes, é que alguns médios, não vou falar todos também, tem uns que se dão respeito, alguns médios homossexuais, eles acabam utilizando dessas entidades pombagira para se explanarem. Às vezes o cara é homossexual, ele tem vontade de se vestir de mulher, então ele aproveita a gira da esquerda, se veste de mulher, se maqueia para ficar rebolando no meio do terreiro, no meio do salão. Cadê a doutrina em cima disso? Cadê o pai de santo para conversar?
Porque não tem problema nenhum de um médium homossexual estar fazendo parte da corrente. A Umbanda, ela abraça todo mundo. Mas aí, você utilizar da mediunidade, você utilizar das entidades para explanarem a homossexualidade, já é uma coisa que você tem que observar, tá bom? Médios fingindo serem inconscientes. Eu já vi muito isso, eu não imagino tanto, é mais comum do que se pensa. Eu tenho uma mediunidade sensível, é uma sensibilidade mediúnica, na verdade, muito forte, muito aprimorada. Eu consigo chegar dentro de um terreiro, que eu nunca fui na minha vida, sentar na assistência e observar a corrente. Eu consigo ver de longe, sem ter conversado com nenhum daqueles guias, quem está incorporado e quem não está. E muitas vezes, algumas pessoas, vaidoso, médio vaidoso, eles chegam e me falam: eu sou médium consciente, eu não lembro de absolutamente nada. Eu fico só olhando, mas que cara mentiroso. Gente, qual que é a necessidade de você não ser inconsciente e você mentir que você é? Ninguém consegue me enganar. Eu já vi muito isso. Já vi muito isso. Pessoas que não são inconscientes, que elas ficam o tempo todo ouvindo e vendo tudo que as entidades estão falando, depois ela vem fingir que ela não lembra de nada. Pra quê? Isso é vaidade. E terreiro onde a vaidade fala mais alto não é lugar para você também. Porque não tem necessidade disso. Não tem necessidade das pessoas serem médios semi-conscientes e dizerem que não lembram de nada. Para que isso? Né? Então você tem que matutar um pouco. Será que é o local que eu quero para mim? Vamos lá para mais um aspecto. Esse aqui eu também já vi, vocês vão achar um absurdo. Médiums incorporados, entre aspas, médios incorporados, entre aspas, dando em cima de consulentes. Eu já vi muito isso, muito isso. Médiums, às vezes solteiros e às vezes até casados, que fingem estar incorporado, porque a entidade de verdade não faz isso, começando a cantar a consulente, falar que é bonita, às vezes a mulher até casada, fala que é bonita, fala que o cavalo dele, que o aparelho dele está solteiro, está procurando um casamento, e convida aquela pessoa a conhecer o médio. Gente, é um absurdo. Às vezes até recalque daquele médio que não tem coragem de convidar a moça para sair, usa das entidades, usa da mediunidade para tentar arrumar relacionamento amoroso. Eu já vi isso, eu já fiz parte de um terreirinho que era um senhorzinho bem velhinho, sabe? E solteiro. E ele sempre, eu ficava até observando, ele incorporava num Exu e o Exu dele ficava falando para as moças para vir morar com o aparelho dele, sabe? Era até bizarro isso. A gente levava mais na zoeira, sabe? Porque normalmente levava fora, ele levava um não na cara. Mas assim, era um absurdo. Chegava uma moça bonita no terreiro e já queria colocar as entidades dele para cantar as mulheres, para chamar para morar com ele. Isso é um bando de verdade? Isso é entidade de verdade? Não, não é. Então fique atento se você vê médios que estão incorporados ou fingindo, dando em cima de consulentes. Isso não existe. Um bando de verdade não compactua com isso e é mais um dos aspectos negativos de um terreiro, tá bom? Gente, tudo que eu falei até agora fazer parte de um único terreiro que você conhece, gente, por favor, você ainda não teve olhos para saber se você está no lugar errado? Então, Solange, exatamente. Zeladores, pais e santos, que também são médios, né? Fazendo isso, o que é um absurdo. Ambiente muito familiar. Isso aqui vocês vão ficar um pouquinho sem entender. Por que ambiente muito familiar ele é prejudicial? Gente, quando um terreiro é formado por uma família,
por pessoas muito próximas, por amigos. Pode acontecer o seguinte, pode acontecer do pai de santo ele ficar meio sem jeito de chamar a atenção de alguém. Porque, por exemplo, aquela pessoa pode ser a esposa dele, pode ser uma cunhada, pode ser uma irmã, pode ser um amigo, pode ser o vizinho. Eu já fiz parte de 2 terreiros onde eram formados por famílias, né, por famílias únicas ou então por amigos. E aquilo dava muito problema. E eles mesmos eles não viam problema nisso, mas eu sempre via. Por quê? Porque com o ambiente familiar, como um terreiro vira um ambiente muito familiar, ele começa a dar problemas. Porque, por exemplo, existia um médium dentro desse terreiro que no final de semana ele enchia a cara. Ele bebia muito, ele tinha problema com o alcoolismo, então era comum você ver esse médium caído de bêbado nas calçadas no final de semana. Mas acontece que nas segundas-feiras já tinha uns trabalhos espirituais da Umbanda. E esse médium, ele chegava às segundas-feiras, descia suas entidades para dar passe para os outros. O que é um absurdo. Como era muito amigo, né, esse problema que acontece, era muito amigo do sacerdote, do pai de santo, o pai de santo não chamava a atenção dele, o pai de santo não doutrinava esse médium, não conversava com ele, simplesmente abraçava com um sorriso amarelo no rosto, vai lá, recebe seus guias e vai trabalhar. Por quê? Por que isso acontece? Porque ele não vai chamar a atenção do amigo dele. Às vezes ele conhece o cara há 20 anos, ou desde criança, é a esposa dele, e não tem aquela conversa. Ó, família é família, mas um ambiente de espiritualidade, um ambiente de espiritualidade, a gente vai ter que correr doutrina aqui dentro, sabe? No último terreiro que eu frequentei, era ambiente de amigos. Era ambiente de amigos. Então, era piadinha um com o outro, era brincadeirinha na hora da gira, era coisinhas muito familiares, muito particular, sabe? Terminava os terreirinhos, era um xingando o outro, naquela questão de brincadeirinha, sabe? Eu acho isso muito errado. Olha, o Solange Medeiros tá concordando comigo. Acho muito errado, gente, porque se você quer bater papo, quer ficar de piadinha, quer fazer ri, quer abraçar, quer beijar, gente, vai pro bar. Não usa o terreiro para isso, não. Pode ser seu familiar, pode ser seu filho, seu parente, pode ser seu amigo. Não faz isso dentro de um terreiro de Umbanda, não. Respeite a doutrina. Respeite a espiritualidade dentro da Umbanda. Porque esse problema que gera, sabe? Quando é um ambiente muito familiar, um terreiro formado por uma família, ou então por amigos muito próximos, vai ter esse problema. Vai ter esse problema. Aí um vai ficar sem jeito de falar com o outro. Ah, tô achando errado, mas não vou falar não, vou deixar correr, já que é meu amigo. Eu não vou chatear meu amigo. Ah, eu não vou chatear o meu cunhado. Sai da religiosidade completamente. Então, gente, claro que isso aqui há exceções. Pode ter terreiros aí de décadas, né, que foi construído por famílias e que deu muito certo. Porém, alguns que eu já conheci, isso saiu da religiosidade. Tá? Então, ambiente muito familiar ele pode sim trazer problemas e exige muita sabedoria daqueles que estão dirigindo o terreiro, tá? Porque é necessário doutrina e que não misture as coisas. Fernanda, boa noite, querida. Querida, a gente não está falando de trabalho, tá? E que é uma doutrina aqui que a gente não segue, tá? De trabalho, de amarração. Eu não sei o que você está precisando, mas aqui a gente não está falando sobre isso, tá bom? Vamos lá pro próximo. Falta de respeito, exposição, machucar pessoas, xingar, perversão. Ou pode ser com o pai de santo, ou um dos dirigentes, ou um médium, ou pode ser uma entidade incorporada. Se ela começa a expor você, a expor das pessoas, a expor o problema que ela está passando, assim, de forma de ridicularizar o consulente, você também tem que prestar muita atenção, sabe? Eu já fui num terreiro em 2012, onde descia, a mãe de santo ali era completamente doente, sabe? Uma pessoa completamente desequilibrada. E dizendo ela que recebia o Exu Calunga.
Aí esse Chucalunga ia lá para fora, com a garrafinha de marafo na mão, e começava a expor as pessoas. Começava a falar um monte de besteira, um monte de pornografia. Eu lembro que uma vez tinha uma das médicas que estava com um bebê recém-nascido no colo. Ela pegou essa entidade nada, esse quiumba, pegou o bracinho do bebê e ficou balançando ela, quase que quebrando o braço do bebê, né? Xingando, falando putaria, expondo os problemas, ficando quase machucando as pessoas. Gente, isso não é religiosidade, isso não é espiritualidade. Então, cai fora também, tá? Cai fora. Você viu isso, gente? Você pode. Não, nem espere, porque você vai ver coisas piores, igual eu vi nesse mesmo terreiro. Não é necessário. Tudo que você fala com as entidades é sigilosa. Você pode até perceber que os terreiros, eles começam a tocar os atabaques, começam a cantar pontos quando você está falando com entidade. Porque o seu problema não é para ser exposto. Agora, vão uma entidade lá do inferno para vir expor seus problemas, para vir xingar, para vir te expor o ridículo. Gente, manda essa entidade para o inferno sem dó. Tá? Sem dó, porque aquilo lá não é Exu de verdade, não. Aquilo lá não é guia de umbanda de verdade, não. Manda para o inferno mesmo, sem dó, sem se acanhar. Porque é do inferno que veio. Terreiros que zelam mais pelo luxo que pela espiritualidade. Isso eu também já vi muito. Muitos desses aspectos aqui que eu estou falando, eles são coisas assim que eu já passei, são experiências próprias. E tem alguns terreiros que são lindos por fora e por dentro, tem aquelas luzes mais lindas, paredes, sabe, decoradas, assistência bem confortável, aqueles bancos confortáveis, o piso, sabe, bonito, todos os aspectos da estrutura do terreiro muito lindos. E quando você vai falar com uma entidade, a entidade não sabe absolutamente nada, são médios despreparados, são médios ignorantes que não passaram por nenhum tipo de doutrinação, não tiveram estudos. Gente, isso é um aspecto de um terreiro que preza mais pelo luxo do que pela espiritualidade. Não é errado que um terreiro seja bem cuidado, tenha uma boa estrutura. Não é errado que um terreiro ele seja bem cuidado, né? Porque um terreiro bem cuidado ele dá mais conforto aos médios e aos consuentes. Mas aí um terreiro que ele firma mais para o luxo do que para a espiritualidade, né? Não é um local muito bom, não, viu? E junto com isso vem também um outro aspecto, que é terreiros que dão prioridades para consulentes que têm dinheiro. Você já viu alguma coisa errada aí? Porque você já percebeu? Existem muitos terreiros que se o cara chegar lá com um carrão, chegar com dinheiro no bolso, lá o pai de santo já abre um sorriso, já abre um abraço, passa ele na frente, tem um espaço reservado só para ele. Às vezes ele nem aparece no terreiro, já tem 2 meses, mas no dia que ele volta, ele não é chamado a atenção, ele não precisa passar por doutrinações, ele não precisa passar por absolutamente nada que os outros médicos precisam, porque pelo simples fato dele ter dinheiro. Então, esse terreiro está valorizando mais o dinheiro do que a espiritualidade. Há de se observar isso, tá bom? Pai de santo ameaça os filhos de santo. Isso também já vem muito. Pai de santo que ameaça os filhos se ele sai do terreiro, se ele não fazer aquilo, fala que vai destruir, que vai tirar as entidades dele, fala que vai fazer um monte de coisa, que vai fazer a vida dela andar para trás, sabe? Isso existe demais, demais. E gente assim deveria estar na cadeia, porque ameaça é crime. Se você é ameaçado dessa forma por um pai de santo, denuncie. Isso é caso de polícia. Porque espiritualidade nenhuma compactua com ameaça. Tá? E se for ameaça, por exemplo, de morte, ameaças mais graves, aí sim você tem que abrir um boletim de ocorrência. Porque ameaça, isso não cabe dentro da Umbanda. E se esse pai de santo, se esse zelador, qualquer outro médico está te ameaçando,
você tem que observar bem, tá? Só um minuto. Só um minuto, gente. Voltamos. Então, gente, ameaça, seja é caso de polícia, sabe? E você vê, todos esses aspectos que eu falei são coisas absurdas. Se alguém pratica tudo isso, ou algum desses aspectos e fala que são bandas, gente, é contra essas pessoas que eu luto. E eu vou lutar pelo resto da minha vida, porque isso não cabe dentro da espiritualidade. E o pior, pessoas que praticam esse tipo de coisa, dizendo que cultua Umbanda, que cultua Exu, que cultua Pombogira, um absurdo. Tá. Terreiros ou pais de santos zeladores que cobram rituais por preços absurdos. Por exemplo, você está na corrente ou você é um consulente e o pai de santo falou: ó, você vai ter que fazer um ritual porque seus caminhos estão fechados, você tem que desenvolver sua mediunidade, você tem que fazer isso ou aquilo, você tem que fazer um banho, tem que fazer aquilo, eu vou ter que fazer para você porque só eu posso fazer e o valor é R$ 3.000. É uma forma do pai de santo lucrar em cima de você. E vai te botar medo, e vai te botar desespero, vai colocar na sua cabeça que você tem que passar por aquilo, que senão sua vida não vai dar certo. E você já vê aí que está errado, né? Preços absurdos, R$ 3.000 um banho, R$ 3.000 um ritual. Que ritual é esse? É uma forma de lucrar em cima de você. Então fique muito atento a isso, tá bom? Terreiros que misturam muitas religiões e muitas doutrinas também é um terreiro que vai te fazer mal espiritualmente. Um terreiro que mistura candomblé, ele mistura queta, ele mistura catolicismo, espiritismo, ele vai misturando aqui tanta coisa ali que você não sabe o que você está servindo. Se você virou um católico, se você virou um candomblecista, você não sabe. Porque ali tem de tudo ali dentro. Gente, a Umbanda, ela é sim formada, ela teve influência de várias outras religiões. Mas, porém, essa mistura grande, ela te faz um mal espiritual que você não tem ideia. Porque se a sua mediunidade, ela está voltada para a Umbanda e você, de repente, entra num terreiro com linha cruzada, aquela vai cruzar a tua mediunidade e você vai ter um trabalho gigante para você resolver isso. Eu falo isso por experiência própria. Eu me desenvolvi num terreiro que era Umbanda e Candomblé cruzado, minha mediunidade é para Umbanda, e aquilo cruzou minha mediunidade, fechou meus caminhos, você não tem noção da luta que foi. Foi anos, porque eu não conhecia nada, eu não tinha nem noção do que estava acontecendo, e eu tive que aprender a lidar com isso e a resolver o meu problema. Mediunidade cruzada, gente. Quando a sua mediunidade é cruzada, você só vai ter problemas. Nada vai dar certo para você. E eu já fui em terreiros que, em vez de ponto de umbanda, cantava hinos católicos. Olha que absurdo, até isso. Sabe? É gente que mistura tudo, sabe? Faz ali um caldeirão ali gigante de um monte de coisa misturada. Isso te faz um mal espiritual danado, tá bom? Tem que sim haver uma doutrina certa, um esclarecimento sobre o que está sendo cultuado ali dentro. Insiste para que você entre na corrente. Gente, você acabou de chegar no terreiro, você já falou que você só quer conhecer, você só quer fazer passe, não tem vontade de entrar em corrente agora, ou pelo menos não agora. E a pessoa, o médium, o pai de santo zelador, ele está insistindo muito para que você entre. Gente, tem alguma coisa errada ali. Que ninguém insiste se o terreiro for bom, né? Ele não precisa de você. Então, se o terreiro está ali, está insistindo para que você esteja na corrente, está insistindo que você esteja lá dentro, alguma coisa de errado ele tem, tá? Alguma coisa de errado tem. Porque você é uma coisa meio suspeita. Pô, você já falou que você não quer entrar agora e eles estão insistindo para que você entre. Eles estão mais preocupados com a quantidade do que com a qualidade. Solange Medeiros, sua maravilhosa sua explicação. Muito obrigado. Que isso? Eu que agradeço por vocês estarem aqui
comigo nessa live, tá bom? E entidades que falam coisas sem nexo nenhum. Por exemplo, você está com um problema, você está com um problema financeiro, por exemplo. Aí você vai lá e você consulta com o Exu. Aí o Exu fala que enterraram a cabeça de um defunto no seu quintal. Começa a falar que você viu aparições que você nunca viu, que você sonhou coisas que você nunca sonhou, que é isso, que é aquilo. Você começa a perder o sentido. A perder o sentido daquilo que a entidade está te dizendo. Gente, aquela entidade ali, ela está sem doutrina, tá bom? E você precisa de uma orientação maior para que você possa confiar, sabe? Porque nem sempre tudo que o espírito te fala é verdade. Porque existem espíritos ignorantes também. A gente falou na nossa live há 2 semanas sobre quem é Exu, as 3 classes de Exu: Exu pagão, Exu coroado e Exu batizado, tá? Então há de se ver isso. Agora, pessoal, para a gente finalizar, eu vou passar aqui 4 aspectos aparentemente negativos, porém que não são. Para você que observa, para você que está conhecendo, você pode chegar numa casa e se deparar com isso e achar que é algo errado. Porém, não é. Tá? Por isso que eu achei importante a gente dar esse esclarecimento. Por exemplo, os aspectos aparentemente negativos, porém que não são, o primeiro se cobra para dar uma consulta de cartas. É errado cobrar para dar uma consulta de cartas, para fazer uma consulta de búzios ou de qualquer outro tipo de oráculo? Não é. Pode parecer que é errado, mas não é. Por quê? Porque enquanto a própria religião, a própria doutrina e dentro daquela egrégora espiritual, dentro do terreiro, é feito para o bem comum, é feito para a caridade, é feito para que todos os médios limpem suas auras, para que harmonize todo mundo. Já nas consultas de cartas, é algo mais particular. A pessoa vai para uma consulta de cartas ou de búzios para querer resolver seus próprios problemas. Então ela quer saber sobre o seu futuro, sobre o seu presente, sobre o seu passado, sobre os seus problemas. Ela quer resolver aquela situação dela mesma. Então ela não tem aquela questão do coletivo. Então, quando é cobrado para a consulente passar pela consulta de cartas, tarô ou búzios, não tem problema da cobrança. Porque, por vezes, na maioria das vezes também, a cobrança ela já traz o valor para também ser agregado dentro da casa, ser investido dentro da casa. Então, pode parecer ser um aspecto negativo, porém não é. Não tem problema de se cobrar para dar uma consulta de oráculos, tá bom? Outra coisa que pode parecer negativos para alguns, porém que não é. O terreiro cobrar mensalidade dos médiums, tá? Gente, um terreiro ele é uma estrutura física, tá? E ele precisa de água para funcionar, ele precisa de energia, ele precisa de uma reforma, ele precisa do concreto, ele precisa do cimento, ele precisa de todos aqueles aspectos físicos para funcionar. E para que isso funcione exige dinheiro. Então não tem problema do terreiro da casa de axé cobrar uma mensalidade dos seus médios. Porque se não for cobrado, quem que vai pagar essa conta? Por vezes o sacerdote sozinho não vai dar conta. E aquilo é para o bem comum, aquilo é para o uso coletivo, é para o uso de todo mundo, dos médios, para os consulentes, para quem chegar, todos vão ser bem recebidos. Então, uma casa cobrar pela mensalidade não é errado, tá bom? Alguém tem que pagar essa conta. Então, que seja feita a mensalidade. Porém, assim, sem valores exorbitantes. Por exemplo, você vê que não é comum a pessoa querer te cobrar R$ 200 por mês, né?
Agora, eu acompanho um pai de santo no YouTube, não vou falar o nome dele aqui, mas ele estava falando sobre esse assunto. É errado cobrar mensalidade? E ele falou: ah, se você não. Ele soltou essa pérola. Ah, se você não paga a mensalidade do centro, você não é digno de ser um bandista. Só um momento. Eu acompanhando esse pai de santo. Ah, se você não paga a mensalidade do seu centro, então você não é digno de ser um bandista. Gente, vamos separar o joio do trigo aí. O que tem a ver você não concordar em pagar uma mensalidade com a sua dignidade de ser um bandista? Então foi um exagero. Até deixei um comentário lá para ele no vídeo. Não, foi exagero de sua parte. Não tem absolutamente nada a ver dignidade com dinheiro. Tá, é necessário, concordo. O centro ele precisa se manter. Porém, você dizer que uma pessoa que não paga a mensalidade do terreiro não tem dignidade, já foi um exagero exorbitante dele. Outro aspecto aparentemente negativo que não é terreiros. Boa noite, Denise Vasconcelos. Terreiro que cobra por cursos de umbanda, que também é outra forma dele tentar se manter, de trazer mantimentos para dentro da casa. Hoje em dia a gente está na nova era, né? Muitos terreiros aí oferecendo cursos de umbanda para explicar, para ensinar. O conhecimento ele pode ser cobrado. Por quê? Porque ele precisa trazer mantimentos, ele precisa de dinheiro. Então ele é uma forma dele arrecadar e dar algo muito bacana em troca com o conhecimento. Eu sempre faço cursos de umbanda, tá bom? E não tem problema nenhum de você pagar, porque você está ajudando aquela casa. E por último, terreiros que vendem artigos dentro da casa. Por exemplo, já vi alguns terreirinhos que eles têm a flora lá dentro mesmo. Por exemplo, o consulente foi lá, falou com o Exu pediu uma vela de 7 dias, ela já vai lá fora e já compra a vela e já passa para o Exu. Também uma forma do terreiro se manter. Não vejo problema nenhum, porque é uma forma de arrecadar mais, já vai dar um pouco mais de conforto para o consulente que vai precisar daqueles artigos para as entidades. Então vai lá na florinha e compra. Não tem problema nenhum, é um jeito de arrecadar. Tá bom? E você que nos acompanha até agora, lembrando você que a gente está com a consulta de cartas e tarô aberta para essa semana, R$ 44. É os últimos dias que a gente vai fazer esse valor, a gente já está com previsão para aumentar, viu? Porque é um preço assim, de inauguração mesmo da nova temporada. A gente faz a nossa consulta com a carta de baralho comum, carta de baralho cigano e o tarô de Marcélia. A sua consulta ela tem um tempo de duração que varia entre 20 minutos a 40 minutos. É feita de um módulo completamente online. A gente faz a sua consulta pelo Messenger ou pelo Skype, tá bom? É uma forma completamente sigilosa, uma forma completamente segura para que você possa fazer a sua consulta, resolver as suas situações pendentes, saber o que está acontecendo, saber como aprimorar a sua espiritualidade, saber como que você vai cultuar a sua umbanda. Últimos dias, o valor de R$ 44, consulta completa de cartas e tarô, tá bom? Se você desejar, manda um e-mail, que eu vou escrever aqui, magoumbandista@gmail.com magoumbandista@gmail.com. Eu vou até escrever aqui, ó, para vocês lerem. Vou deixar aqui nos comentários. Mago. Para quem não conseguir anotar o e-mail, é só enviar um e-mail para cá ou via inbox aqui na página mesmo, tá bom? Então, pessoal, você identificando esses aspectos negativos, você já sabe
que terreiro que compactua com esse tipo de coisa não é lugar para você. Você vai estar buscando uma forma de se decepcionar. Você vai se frustrar mais cedo ou mais tarde. Você não vai conseguir se evoluir, você não vai conseguir se desenvolver. E você pode acabar até largando a Umbanda por causa disso. Porque a decepção, ela veio dos homens, não da Umbanda propriamente dito. Né? Você acaba largando tudo e vai se frustrar realmente, porque eu já passei por isso. Então, pessoal, terreiro que compactua com isso não é lugar para você. Se você não achar um terreiro que não tenha nada disso, busque pelo menos um local que tenha menos, os menos graves, tá? Para você tentar se adaptar um pouquinho. E se você realmente não conseguir achar, faça como eu faço. Arruma um cantinho dentro de casa e comece a tomar conta dos seus próprios guardiões. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente falou aqui um assunto muito importante, muito interessante no dia de hoje. Estou adorando muito nossas lives aqui de todos os domingos. A gente vai continuar com esse projeto o ano todo. E a gente vai trazer um outro tema no próximo domingo. Tá bom? Eu quero agradecer imensamente a todos vocês que permaneceram comigo até agora. Quem não conseguiu ver o ao vivo, que assistiu agora o gravado, muito obrigado também. Estamos com uma live aqui na nossa página todos os domingos às 20 horas, sempre ao vivo e gratuito. Tá bom? Que vocês tenham uma maravilhosa semana, que vocês tenham grandes bênçãos, cheia de boas notícias, que seja uma semana abençoada, que Exu os proteja, que Oxalá os abençoe, que assim seja e assim se faça. Todos vocês que estão me assistindo, deixem nos comentários que assim seja e assim se faça, para que você receba essa magia, para que você receba esse poder que é a Umbanda nossa, tá bom? Então tenham todos vocês um dia maravilhoso. Muito obrigado, até o próximo domingo, tá bom? Luz e amor, até mais.